Então, vamos ver se agora. Agora o reloginho aqui. Sim, Cara, cronômetro. Muito boa noite, senhor Newton César. Boa noite, Márcio Roberto Cruz, cá estamos. Tudo bem contigo? Tudo em paz, e por aí. Bem também. Vamos lá, né? Sem perder nosso precioso tempo, vamos a mais um episódio de Contatos Insólitos. Este aqui é de número 134. E o tema de hoje é a maldição da literalidade. Como sempre, tentando me lembrar de onde vem, né, as inspirações. Esta aqui, em particular, acho que mais um apanhado geral da observância das relações humanas, né? Então, você percebendo assim quantas pessoas estão cada vez mais superficiais, né? E a gente engendrando cada vez mais o paradigma materialista em nossas vidas de forma a tomar a imagem como a representatividade de tudo aquilo que existe, né? E não imaginar que para além da imagem, para além da representação, existe um universo de possibilidades que a gente amputa mediante justamente essa adoção do paradigma materialista que nos diz não há nada além daquilo que nós outorgamos como matéria. Então, para além disso, não existe mais nada, morreu, acabou, já era, não tem como você salvar absolutamente nada, inclusive a própria consciência vai para o saco. São formas ou narrativas que existem de forma, inclusive, às vezes, muitas vezes de forma enfática demais, muitas vezes demais, né? Muitas vezes até de forma agressiva, isso é enfatizado. Muito disso também acho que psicologicamente faz sentido do ponto de vista de que os cientistas com C minúsculo tendem a se posicionar de uma forma a acharem que, olha, tá vendo como nós somos corajosos? Porque nós encaramos a vida sem máscaras, encaramos a vida, né, de rosto lavado, de cara limpa, e temos a coragem de aceitar que nada faz sentido, a vida foi um acidente de percurso, né? Não existe Deus, o universo é simplesmente um acaso, e vamos morrer, tudo isso vai acabar. Da mesma forma que nascemos sem sentido algum, vamos morrer sem saber absolutamente nada. Então, assim, há uma certa imposição do jeito, de uma forma que você aplica às outras pessoas, olha, vocês que estão aí com outras ideias, achando que existe uma transcendência, achando que existe algo para além, são inferiores, porque não têm a coragem que nós temos de aceitar que tudo isso não faz sentido algum, então nós psicologicamente somos mais preparados do que vocês. Então existe um certo ar de superiosidade em relação a achar que realmente, ao você fatiar a realidade dessa forma, encarando tudo da forma literal, você tem mais coragem do que aqueles que tendem a romantizar a vida de uma forma que, aos olhos dessas pessoas, que são as pessoas que agora ditam aquilo que é certo e que é errado, né? Que são os cientistas, né? A ciência com C minúsculo, o status quo, né? Então, eles fazem o que antigamente era feito pelos padres, pelos sacerdotes, né? Que é dizer como a vida funciona, e vocês aí que não sabem nada, que não estudaram, que não têm PhDs, né? Que não têm diplomas, que não têm mestrados, calem a boca porque vocês não sabem do que vocês estão falando. Então, acho que tem todo um aspecto psicológico que também explica isso, né? De que forma a interpretação da vida pelos meios literais acabou tomando conta de tudo, né? Ou de quase tudo, pelo menos, e o quanto que isso é perigoso para a gente, inclusive com implicações na nossa teia social, na forma como nós encaramos eventos gravíssimos, como, por exemplo, o aquecimento global, etc, etc. Então, sei lá, gostaria de começar dessa forma, queria que você já fizesse seus primeiros comentários. Muito bom, muito boa introdução, como sempre, né? Para. O que me ocorreu é que vai ser legal a gente poder explorar um pouco dos dois tópicos que fazem parte do título, que seria maldição e literalidade. Eu acho que no descritivo você deu mais importância para a literalidade, que eu acho bom, mas não sei por que te ouvindo agora me veio dessa ideia da maldição, de uma das conotações que a palavra tem, escapando até da literalidade, né? Nada a ver com demônio, nada a ver com mal, mas simplesmente um aspecto muito comum em que, muitas vezes, uma intenção
que tem um caráter positivo de crescimento e engrandecimento, por circunstâncias do caminho e do desenvolvimento, acaba se transformando num fardo, num problema, num obstáculo, num arreio, uma série de coisas que acaba impedindo esse próprio desenvolvimento que supostamente essa inovação traria como benefício. Você mencionou os cientistas, acho que você também menciona no descritivo iluminismo, a reação contra um domínio religioso, literário e arcaico era legítima. Perfeito, perfeito. Ganhou muito terreno legitimamente. Deram conta de explicar muito do mundo material que existe aí. Nisso não se discute, né? O problema foi, especificamente, por exemplo, eu estava ouvindo você falar do exemplo de Deus, né? Vocês não sabem nada de Deus e tal. Seria lícito eles apedrejarem, crucificarem essa ideia desse Deus arcaico, mítico? Sim. Mas isso não daria direito a eles de dizer que nenhuma outra forma de Deus poderia existir. Talvez esse seria um dos aspectos negativos. Por que não dizer, olha, esse nós temos quase certeza que não existe, mas nada podemos dizer com relação a outras coisas? Cientistas com C maiúsculo tendem a ter esse tipo de abordagem, né? Que é bem interessante. Isso é a primeira coisa. E segunda, essa ideia que você falou também que é bem legal. A prepotência que a gente carrega conosco de não se conformar com a possibilidade de que a gente esteja errado, que tem alguma falha no nosso processo. Então, eu prefiro abafar primeiro para não dar muita expectativa e não dar muita chance de que outros possam me questionar todo o edifício que eu construí, porque daria um trabalho danado se um ou outro tijolo fosse identificado como falho aí, ou que não fizesse parte dessa estrutura. É bem humano esse comportamento de não permitir, humano com H minúsculo, né? De não permitir deixar funcionamento, que é justamente o contrário do método científico, que é tentar criar hipóteses que são vigentes até que surjam fatos, evidências que coloquem em xeque essa teoria. Mas é difícil, é compreensível que as pessoas reajam dessa maneira. Você tocou um ponto interessante que eu ia deixar para o final, mas talvez eu esqueça. Então, talvez, eu pegando agora carona no que você mencionou, vou mencionar agora, né? Que é a questão de que nós não entendemos mais os poemas, as metáforas, os ritos, os mitos, ou os próprios arquétipos, né? Posto que a gente tem essa rejeição à imprecisão, né? Porque você tem razão, né? Desde a época do iluminismo, trilhando pelo caminho da ciência e da tecnologia, fomos ficando cada vez mais precisos, né? Seja em mensurações, seja em miniaturizações, fomos ficando cada vez mais precisos em relação ao próprio universo digital, é caracterizado pela precisão. Então, qualquer coisa que nos remetesse à imprecisão, embora a imprecisão não signifique necessariamente caos ou necessariamente confusão, nada disso, isso já nos afasta. Não, isso aqui não pode ser verdade, ou é ambíguo, então se é ambíguo, eu tenho que podar, eu tenho que cortar, eu tenho que amputar, não presta para mim, né? Então, é um contraponto que eu gostaria de mencionar no final desse papo, mas já vou falar agora para não esquecer, que eu acho que incorre justamente nesse problema do que a gente acabou, e aí psicologicamente falando, ainda somos uma sociedade muito imatura, porque a tecnologia nos dá essa ideia da precisão, nos dá essa ideia de que podemos tudo, também que é falsa, mas dá essa falsa impressão de que, olha, descemos das árvores faz pouco tempo, mas já estamos aqui com os nossos iPhones, então agora, né, isso quer dizer que nós dominamos tudo, conhecemos tudo, sabemos tudo, e a parte psicológica está aí ainda no jardim da infância, né? Que é no sentido de que nós lidamos bem com os nossos próprios erros, né? A gente coloca os erros para baixo do tapete, né? A gente não odeia a dúvida, odiamos a dúvida, né? E é justamente nesse meandro aí, ou nesse espectro da metáfora, ou nesse espectro do símbolo, né? O simbolismo, os ritos, que nos colocam dentro dessa ambiguidade e dentro desse aspecto de que é mais ou menos por ali, mas não é preciso. E aí as pessoas já logo, opa, então não serve para mim, porque eu só vou onde a ciência for,
eu só vou onde houver precisão. E aí você realmente limita até onde você pode ir, porque se você, a partir daqui, não deseja caminhar, não deseja andar com o seu carro por uma trilha que deixou o asfalto e agora vai começar a ter pedras, buracos, curvas, vai ser mais perigoso porque essa estrada aqui não vai ter guarda-rail, né? É no meio do desfiladeiro, então assim, o caminho continua, né? Mas ele deixou de ter aquela precisão do asfalto bonitinho, né? Com placas, né, indicadoras, pedágios, etc., para um caminho um pouco mais tortuoso, mas que não deixa de ser um caminho. Mas, opa, não, para mim não dá, parou, porque eu não quero continuar. Então, lógico, estou utilizando de uma metáfora, obviamente, para me referir a essas questões todas, mas eu acho que é um aspecto importante a gente frisar de quanto que a literalidade tomou conta de nossas vidas, como que a gente é incapaz de continuar, porque o caminho ele vai além, né? Mas eu não posso fazer esse pulo no desconhecido, porque, enfim, ou estou acostumado, ou simplesmente você ignora a continuidade. Não, a estrada parou aqui, não existe mais nada além. Muito colocado. Você me fez lembrar um aspecto que a gente conversou, se não foi no papo anterior, foi no anterior a 2 semanas. A questão da literalidade, o Rupert Sheldrake, naquele livro The Science of Delusion, onde ele coloca 10 dogmas da ciência, ele coloca bem essas coisas. Por estar enviesado, demasiadamente enviesada essa visão, não se permite que outras possibilidades possam ser aventadas, e acabam se tornando dogmáticas e eclipsando todo e qualquer questionamento e alternativa para vários aspectos da ciência que escapam dessa literalidade. Exemplo, existem algumas constantes que não têm se mostrado constantes. Isso não deveria ser um problema. Isso deveria estar no cerne do pensamento científico. Na verdade, outro aspecto que você falou que é bem interessante não é só o fato de a maioria de nós viver muito mal, de maneira desconfortável com relação à dúvida. Parece que um grupo de cientistas quer escolher que dúvidas ter e não considera outros tipos de dúvida legítima. Porque eles vão argumentar, não. Nós partimos do pressuposto da dúvida e aí buscamos a confirmação. Algumas delas. Outras eles rejeitam totalmente. Nem sequer se dignam a olhar fatos, comprovações e outras coisas que escapem aquilo que eles não acreditam. Isso é bem complicado. E outra coisa também que me ocorreu olha só, a própria linguagem se propôs e se dignou a fazer essa diferenciação entre a denotação, a coisa direta, literal, e a conotação, tudo que a partir do objeto, do real, do conceito que eu dei, eu posso abrir outros tipos de conceito que, comungados por uma sociedade, por uma comunidade, passam a fazer parte de uma linguagem comum, que não é específica, literal, mensurável, mas que permite alcançar outros tipos de entendimento e conceituar aspectos da realidade que escapam à literalidade. Exatamente. E muitos não aceitam isso, apesar de vivermos imersos no universo de conotação o tempo inteiro. Psicologicamente vivemos. O problema é que no fatiamento da razão, né, que acho que é um aspecto importante para a gente retornar aqui no início do texto descritivo, que vai estar inclusive aqui embaixo desse vídeo, justamente na época do iluminismo, né, quando você tem ali as pessoas defendendo as liberdades individuais e querendo principalmente se livrar, né, das garras ou do domínio absolutista da igreja. Então, você tem ali, você tem todo um contexto que, sim, ali naquele momento fazia sentido, né? E principalmente um sentido super legítimo, que é você evitar de ser morto, né? Por estar contrariando, né, aquele poder da igreja naquele momento que, né, costumava levar você à tortura ou até à morte se você ficasse questionando muito, né? Então, naquele momento, passa a ser bastante compreensível de que você encontre uma válvula de escape inventando algo chamado materialismo. Isso parece que tem um livro chamado Enciclopédia do Diderot, se não me engano, onde ali é um dos pais do iluminismo, onde ele menciona que
olha, essa questão do materialismo não funciona direito, mas a gente precisa fazer alguma coisa para se livrar, né, do poder da igreja. Vamos inventar essa questão do materialismo como se fosse algo, né, abstrato, mas vamos dar materialidade, substância para isso, né? Vamos bater nessa tecla e falar que o materialismo é algo separado do espírito, algo separado da mente ou da psique, né? Que até então a igreja, psique e espírito era uma coisa conjugada, né? Não tinha essa separatividade toda, né? A questão do espírito, da alma, da mente das pessoas, da psique, era tudo uma coisa só, e era aquilo que a igreja queria dominar e queria manter o controle sobre. A partir do momento que você inventa algo separado, não. Aqui a gente vai falar a respeito de objetos, né, que estão separados uns dos outros e não tem nada a ver com o espírito, nada a ver com a alma. Deixa a gente quietinho aqui no nosso laboratório pesquisando isso. Os próprios padres, né, os próprios sacerdotes, o próprio Papa na época pode ter pensado assim, pô, tá bom, fique aí com as suas invenções, com as suas maluquices aí, que a gente vai continuar assim, controlando aquilo que nós sempre controlamos, né? E deu certo, porque eles evitaram de ser mortos, né? A sociedade se desenvolveu a partir daí, isso foi rompido, foi quebrado, surgiu uma bifurcação desde então, ciência e tecnologia avançaram absurdamente, não há como negar, e né, volto a frisar, como a gente sempre frisou desde o início desses episódios, somos completamente a favor da ciência, completamente a favor da tecnologia, acreditamos que isso é crucial para o desenvolvimento da nossa espécie, porém, existem efeitos colaterais indesejados, né, e não examinados, que são importantes da gente frisar, por isso que o nome dessa série aqui é Contatos Insólitos, para que a gente adentre nesses aspectos que são pouco discutidos, para que a gente traga à mesa certas discussões, para que a gente consiga enxergar e expandir os limites das fronteiras da nossa consciência. Inclusive, um desses efeitos colaterais não desejados acabou se transformando, entre aspas, numa maldição. Essa ideia dessa separação, basicamente, o Ken Wilber e a turma da teoria integral é muito claro nesse aspecto. Eles dizem que esse é o grande crime do iluminismo, a ideia da separatividade. Isto é, uma coisa externa a nós e nada, o interior que existe, a interioridade do ser humano é colocada, é descartada. Ela não é considerada em nenhuma das equações para explicar a realidade. A partir disso, é claro que toda uma série de patologias vem se acumulando desde então, e por isso que a gente se transformou numa sociedade em geral, humana e sociedades parciais que formam o planeta hoje, totalmente disfuncionais. Exatamente, concordo contigo. E acho que é um aspecto interessante de mencionar também aqui, aproveitando o período histórico, é que, mesmo na época do Iluminismo, e poucas pessoas falam sobre isso, mas acho que você mencionou em algum episódio lá atrás, mais de um, inclusive, de que muitos iluministas não eram ateus, propriamente ditos. Acreditavam em Deus, sim, o próprio Newton acreditava em Deus, né? E que hoje, olha que irônico, né, cara? O grande pai da física, né, idolatrado, né, de uma certa maneira, acreditava em Deus, né? Então, assim, muitos eram pessoas que acreditavam em Deus, mas acreditavam ser possível chegar a Deus através da razão, né? Esse que é o grande diferencial, não através da fé, mas através da razão. E até isso foi esquecido, né? Então, hoje em dia, você analisa, né, faz essa varredura histórica, né, até o início do iluminismo, e percebe o quanto que se perdeu ao longo do caminho, né? E sendo essa questão que eu quis frisar aí sobre a maldição da gente ter, como é uma bifurcação, realmente isso foi longe demais, né, em uma determinada direção, fazendo com que o pêndulo ficasse pesado demais para um lado, levando ao extremismo da literalidade, e isso acaba sendo um problema para o nosso desenvolvimento. Muito bem colocado. Na verdade, não só acreditavam em Deus, aquela turma toda, começando com Newton e no começo da física clássica, mas mais legal ainda, eram alquimistas. E a alquimia era a protociência, da alquimia que surgiu a física, a química e as ciências naturais. E a ideia, qual era a ideia da alquimia básica? A transmutação do chumbo e do ouro. Claro que quem entendia isso literalmente vai dizer, isso é uma estupidez, mas eles sabiam que não era isso. É o que hoje a gente chama de transcendência. Exatamente. Eles já sabiam que isso existia, isso é um conhecimento antigo, a gente já falou do Caivalion e uma série de outras coisas que vêm de outras culturas, mas eles estavam mexendo aquilo e tentando fazer essa ponte com a materialidade, com aquilo que viria a ser chamado de ciência, porque são
algumas partes da realidade só podem ser explicadas, ou melhor, são melhor explicadas com mensuração, com características científicas. Outras não, mas alguns cientistas com C minúsculo é que separaram. Aqueles com C maiúsculo, desde aquela época, queriam encontrar uma maneira de colocar tudo no mesmo mosaico. Exatamente. Não conseguiram, ninguém conseguiu até hoje, mas valeu a tentativa. Essa era a ideia. Existe uma coisa maior que a gente tem que colocar no mesmo saco. Você tocou no ponto importantíssimo, né, que é a questão da descrição, como que ficamos peritos na descrição das coisas, né, através da matemática, através de equações e de tecnologia, principalmente, né, que veio a partir daí. E a descrição ficou tão importante que acabamos por esquecer aquilo que havia originado as descrições, que eram os fenômenos naturais propriamente ditos. Então, isso ficou tão importante, ficamos, acho que, tão fascinados pelo nosso poder descritivo, que acabamos enaltecendo ou cultuando a descrição como simplesmente a realidade última, porque o materialismo é isso, é justamente essa loucura de abstrair, né, de pensar na descrição ou no mapa como a origem de tudo, né, e a partir do mapa você retira o território de lá, né, porque esse é justamente o problema. Eu vou querer mais para frente, eu não sei se eu não consigo no próximo episódio, mas talvez no outro ainda, fazer especialmente falando a respeito do problema de déficit da consciência, né? Que é justamente isso, né? De transpor, sair dessa ideia, né? Que os cientistas, ou talvez a maioria deles acreditem que sejamos capazes, com mais conhecimento, com mais anos, com mais tecnologia, lá no futuro, conseguir entender como é que o cérebro produz a consciência, e esse lapso, essa lacuna, nunca será alcançada, porque, de fato, é o inverso, né? Existem exemplos muito legais, cara, a respeito disso, como, por exemplo, se você pegar, por exemplo, uma mala, né? Uma mala você tem uma mala aqui, sei lá, de 80 quilos, né? Pesadíssima, você tem uma mala super leve de 5 quilos. Então, a descrição existe justamente para você dar conta de explicar uma sensação que já havia anteriormente, de que, opa, isso aqui eu não consigo levantar, isso aqui eu consigo. Mas como é que você descreve isso através da matemática, né? Então, foram criados mecanismos, meios, formas racionais de você conseguir descrever, depois vieram as balanças, etc, etc, né? Então, assim, é uma descrição, é preciso, é mais do que preciso, é precioso, porém, tomar a descrição pela coisa final ou pela coisa mais importante foi o nosso grande erro. Em algum momento no meio do caminho a gente perdeu essa noção e passamos a cultuar a descrição e esquecer tudo aquilo que estava sendo medido e mensurado. Não, perfeito. A metáfora do território do mapa acho que é genial. Foi a partir do território que a gente começou a criar mapas em todos os sentidos, e depois passamos a dar mais importância aos mapas do que ao território, a tal ponto de que às vezes a gente abandona o território em vários segmentos. Medicina, às vezes as pessoas estão muito mais preocupadas em o que o exame está dizendo, ao invés de perguntar ao que o paciente o que ele está sentindo. Exatamente. O território é o paciente, é o corpo dele. A pessoa é mais preocupada com o resultado do exame, né? Isso é um exemplo, e tem vários outros. Eu acho que é muito isso. Te ouvindo, me veio a ideia, que fantástica é a tabela periódica de Mendeleev, genial, mas ela só tem sentido a partir dos elementos químicos que estão ali. E se eles se comportam de outra maneira, a gente tem que rever esse tipo de coisa, rever os mapas. E isso a gente pode também expandir. Os próprios mapas, as próprias cartografias do interior também precisam ser revistas constantemente. A gente continua explorando, fazemos mapas. É um termo que o Stanislav Grof usa muito, né, com a ideia dos psiconautas. Eu mergulho lá e o que eu observo, eu vejo e formo a minha cartografia. Mas ela está sempre em expansão. Ela é gigantesca. E eu não posso esquecer, antes de me preocupar muito com o mapa, deixa eu mergulhar no território. Deixa eu fazer experiência. A experiência é fundamental. O estrondoso sucesso da ciência acabou levando a gente a dar muito mais importância para a literalidade dos mapas, das fórmulas, das explicações, e dá pouca atenção no que está acontecendo na vida real. Inclusive toda essa questão dos números, né? A importância dos números em detrimento dos aspectos humanos, né? Então você vê em empresas, né? As pessoas passaram a ser números, né? Lucro, lógico, né? Não estou querendo aqui fazer uma apologia a nenhuma ideologia em particular, nem nada disso, mas simplesmente uma constatação de que as pessoas que são o fator mais importante dentro das empresas passaram a ser um fator secundário, mediante o quê? A quantidade ou os números que são mensurados a cada mês, né? Então, você tem esse aspecto que
meio que invalida o tecido da sociedade de uma forma bastante ampla, né? Ou a própria condição monetária, né? Ou a quantidade de dinheiro interferir na maneira como você julga fulano ou ciclano. São outros aspectos, né? Mas, assim, tudo tem a ver em relação, né? O quanto que a gente se descola desse enraizamento, né? Para a questão numérica, descritiva e literal, e quanto que a gente foge do aspecto que é subjetivo, mitológico, simbólico, que, enfim, nos acompanhou desde sempre e agora, mais recentemente, né, nos últimos, sei lá, 200 anos, é amputado, né, porque o iluminismo aí foi mais ou menos no século XVII, século XVIII que começou a ocorrer. Então, eu não posso deixar de mencionar aqui uma coisa que eu lembro também, que tem tudo a ver com isso, que é aquela famosa cena, aquela cena super legal daquele filme Contato, onde a personagem do Jodie Foster, né, que é a cientista, tem uma conversa com o padre lá, né, que eu não lembro o nome do ator lá, mas enfim, e ela estava naquela discussão, né, tremenda, né, tudo tem que ser provado, tudo tem que ser cientificamente comprovado em laboratório, etc, etc, e o padre falou, mas tem coisas que não se prova, né, mas, por exemplo, você amou o seu pai? Você amava seu pai, né? Que até então o pai dela tinha falecido, e ela fala, lógico que eu amava, né? Então prove para mim. Então, assim, eu acho que o nosso papo tem tudo a ver com isso, né? O aspecto simbólico, o aspecto mitológico, o aspecto figurativo, né? Em contraposição à literalidade, que ganhou um vulto, assim, uma importância que deve ser revista. Não, muito bem. O livro é sensacional, o filme faz jus a ele, e essa cena é uma das muitas clássicas que mostra bem esse tipo de coisa. De novo, a gente tem que procurar, as coisas podem ser comprovadas, cada uma na sua respectiva área. Nem tudo vai ser comprovado na esfera científica, né? O amor pode ser provado, ele pode, mas não na esfera científica, vai ser em outras esferas. E o mais legal, a gente já criou isso, nós já criamos isso, nós temos esses mecanismos de poder buscar essas comprovações. Aquilo que eu mencionei outro dia, que o pessoal da teoria integral diz, dos 3 passos necessários para você ter um conhecimento genuíno. Crie passos para chegar lá. Exemplo, para você saber se ácido mais água, ácido mais base dá sal mais água, faça isso, junte ácido mais base da sal mais água. Depois faça um experimento, comprove isso, e depois procure pessoas que fizeram esse mesmo experimento para ver se eles comprovam ou refutam isso. A gente pode em várias esferas colocar isso. Mas sabe uma coisa que me ocorreu enquanto estava falando? Tudo que a gente criou em termos de sociedade, tudo que existe em termos de sociedade, foi criação nossa. Nós criamos fronteiras, nós criamos diferenciação, nós criamos o conceito de raça, nós criamos o conceito de pátria, nós criamos uma coisa chamada economia, nós criamos esse tipo de coisa que deveria nos permitir interpretar a vida melhor e facilitar a nossa sobrevivência. E às vezes a rigidez, a literalidade acaba nos criando uma arapuca tão grande, a gente não consegue escapar dela. Hoje a gente briga por centímetros de fronteira que não existe, ela é imaginária e arbitrária. Olha que loucura. A gente discute se a cor da pele é mais ou menos negra e tem mais ou menos favor. É mais ou menos reconhecido socialmente. A gente está discutindo agora se é válido a pessoa amar uma pessoa do mesmo sexo ou não. E todas as criações nossas. Você falou da economia. Eu tenho muitos alunos no mercado financeiro e muitas vezes, quando as contas não batem, vem a famosa frase: precisamos cortar custos. Isso tem um significado muito claro: demitir pessoas. Não se pensa na possibilidade de reduzir, fazer um esforço aqui ou devolver uma máquina para lá. Não, geralmente é reduzir pessoas, demitir pessoas. Todas as criações nossas que acabam nos escravizando. A gente fica escravo disso. Nós criamos o dinheiro e vivemos em função do dinheiro, de um papel que consensuamos que tem um valor X. Uma nota de R$2 hoje custa mais caro, fazê-la custa mais do que R$2. É loucura isso. Mas você vê, né? É muito maluco, porque quando você estava falando, veio para mim uma imagem muito clara, cara. Agora eu vou ver se eu consigo descrever a imagem, cara, porque esse que é o desafio aqui.
vamos lá, vou tentar, né? Porque, mais uma vez, também sabemos que as palavras são extremamente limitadas, né? Elas não foram feitas para descrever o abstrato. Então, esse que é o desafio que a gente tem. Mas a ideia que me veio foi o seguinte, no texto descritivo eu coloco um pouco disso, mas aí a imagem foi mais forte, que é a questão do nosso enraizamento com a natureza, porque somos a natureza, viemos dela, não somos apartados, né? Não viemos de uma bolha, né? Só estamos aqui por causa dela. Ao longo da história, isso foi sendo fatiado cada vez mais. E esse fatiamento foi acontecendo de várias formas, né? Através da cultura, né? A religião foi fazendo a sua parte também, embora tenha aquela questão da ideia do religare, mas a institucionalização das religiões foi quebrando, foi cortando, e a gente foi fatiando. Então, me veio a imagem, assim, uma espécie de uma montanha, onde esse fatiamento foi quebrando, quebrando, nos separando de nossa essência, e hoje nós estamos na última fatia, lá em cima, naquele topo, onde perdemos todo o contato com o restante, o nosso senso de separação ele é absurdo, né? Estamos completamente separados, mas porque psicologicamente falando nós estamos fatiados. Então a gente perde essa capacidade de entender a psique, entender o inconsciente, ir mais fundo no inconsciente coletivo, em nossas raízes com o meio natural e com as experiências transpessoais, porque a gente vive nessa camada última dessa montanha, né? Onde não existe nada válido para baixo, é daqui para cima. E aí a vida passa a ser superficial, porque simplesmente o nível ou a camada que você tem de escape é mínima. São poucos centímetros onde você tem a liberdade de se esquivar aqui ou ali para tentar explicar a realidade. Porque qualquer explicação para cima ou para baixo, a gente corta. Porque a questão da razão não faz com que a gente tenha essa liberdade de se aprofundar em certas questões, porque isso é mal visto, isso nos leva à ambiguidade, isso nos leva ao simbolismo, que nos lembra a religião, que nos lembra a imprecisão e por aí vai. Então, a imagem foi essa, mas eu não sei se eu fui claro em descrever o que passou pela minha cabeça. Tá vendo? Conotação, metáfora, acho que é fundamental. Pelo menos a gente tenta, pelo menos a gente criou mecanismos, a gente vai refinando a linguagem para tentar chegar lá. Quer ver outra coisa que você lembrou bem, que é bem interessante? Desse crime do iluminismo que o pessoal da teoria integral usa, da separatividade, em todos os sentidos. De uma delas é entre nós e a natureza. Esse talvez seja um dos aspectos mais cruciais, porque ela, acho que se coloca isso, a gente já conversou sobre isso várias vezes, passou-se a ser visto como algo que está a nosso serviço, que a gente deve explorar da melhor maneira possível, porque está aí para isso. Devemos explorar ao máximo possível. Outro dia eu estava lendo, olha que loucura é a vida nesse planeta. 99% de toda a vida que já existiu aqui está extinta. Nossa. É muito louco isso. É muito maluco. O que tem hoje, que já é muito, é 1% de tudo que já passou aqui. Isso é impressionante. E a gente se perde nisso. Quer ver outra imagem da montanha bem interessante? Vamos tentar ver uma montanha de maneira tridimensional. Muitos de nós que começamos a caminhar por aí, e crescer de bebês, fazendo analogia de um bebê para um adulto, psicologicamente também. A gente começa a crescer, começa a amadurecer, se não tiver problemas no caminho, sempre tem sombras, mas a maioria de nós chega lá. O que acontece? Muitas vezes a gente está subindo essa montanha, vamos pegar a ideia da montanha como essa jornada, como uma jornada do herói, todas elas, mas nem todos fazemos a mesma jornada. E às vezes a gente está na mesma linha, na mesma altitude, mas em pontos diferentes da montanha. E estamos brigando porque estamos vistas diferentes. Estamos na mesma altitude, vistas diferentes. Concordo. Por causa disso. Mas como a gente não tem contato com o restante da montanha, você olha para o pico da outra montanha ali e se vê separado dela. Mas, na verdade, é uma cordilheira que está unida, né? E outra, acho que não me engano, uma frase da Marie Curie também, que ela disse, a gente tende a valorizar só o que está faltando, e não olha tudo que a gente já caminhou. Olha para trás, vê a jornada percorrida, vê as outras pessoas, e às vezes olhando para trás dá para ver um pouco da base, que outras pessoas podem ter vindo de outros caminhos, né? E outra coisa que me ocorreu também é, talvez o maior exemplo, a maior tragédia que explica essa maldição da literalidade seja a nossa incapacidade hoje de poder conversar sobre ideias sem que as pessoas levem isso para o aspecto pessoal e se sintam ofendidas
e a gente cria um mecanismo de politicamente correto hoje que poda uma série de argumentações, uma série de conversas, porque as pessoas se sentem ofendidas. De novo, existem ofensas, sim, existem abusos, sim, mas hoje a gente está chegando num ponto do mimimi planetário tão complicado que está muito difícil conversar profundamente sobre algumas coisas, porque as pessoas já se defendem. É a minha verdade, daqui não passa, eu respeito a sua, nem queira, não vamos conversar, porque é como água e azeite, immiscível. E aí você bloqueia toda a possibilidade de crescimento mútuo. Muito bem lembrado, cara. Eu não tinha pensado a respeito disso mesmo, mas está dentro daquilo que eu falei da questão da superficialidade das discussões, né? Da falta de aprofundamento em qualquer aspecto, né? Então, você tem fatores que ainda agravam ainda mais, né, esse aspecto psicológico, que é, por exemplo, os smartphones, as mídias sociais, onde você é incapaz agora de se aprofundar em uma conversa, ou se aprofundar em qualquer questão que envolva os nossos sentidos, porque eles acabaram sendo treinados para sofrerem muitos estímulos, né? Então, agora com o smartphone você tem vídeos, você tem imagens mudando o tempo todo, que são muito diferentes de uma página de um livro, por exemplo, que é estática, né? E você é obrigado a seguir uma linha atrás da outra. O hábito fazia a gente, mesmo que você não gostasse dele no primeiro momento, com o tempo se habituar a olhar para essa página e se absorver por aquela história, né? Ou entrar na mente da pessoa que escreveu aquele livro, e que é o grande barato da leitura, o grande barato dos livros, né? Você conseguir entrar na mente das pessoas, ainda que essa pessoa tenha morrido, sei lá, sabe-se quando, mas você ainda era capaz de adentrar na mente dessa pessoa, mas tendo um sequenciamento, né? E hoje em dia, o que fazem as mídias sociais, o que fazem redes sociais como o TikTok, o próprio Reels do Instagram, não há sequenciamento. É a ruptura no seu nível mais extremo, né? Então, quando a gente está falando de ruptura aqui, né? Ou seja, tiramos, fatiamos a realidade, né, de uma forma cada vez mais precisa, porque a precisão é importante, então a gente vai fatiando tudo. Esse fatiamento chegou ao nível extremo, onde não mais nos interessamos pelo aprofundamento em qualquer assunto, porque é muito mais interessante os estímulos das coisas não sequenciais. Isso nos entretém mais do que simplesmente aquela coisa chata de ficar simplesmente numa única posição, tentando absorver níveis diferenciados de conhecimento adquiridos por outras vias. Cara, é complicadíssimo. Bem colocado. Você deu exemplo do livro, mas eu acho que ele pode ser ampliado e ele pode fazer jus a não querendo ser saudosista, mas a um tipo de vivência que permitia aprofundamentos. Vamos explorar um pouco a ideia do aprofundamento. O que seria uma conversa mais profunda? O que ela requer? Ela requer memória. Eu tenho que ter memória. Se eu for discutir só o que está acontecendo agora, eu perco o contexto. Tem que ter um contexto. E o contexto tem um passado. Eu tenho que ter essa memória. A digitalização das coisas me diz, eu não preciso ter memória porque eu tenho acesso a qualquer momento. Ponto 1. Segundo, relacionamento entre as coisas. As coisas não estão soltas, elas estão relacionadas. A gente pode começar, se a gente começar a brincar aqui, a gente pode fazer links de várias coisas. As pessoas acham, eu não preciso preocupar com isso. Eu vou lá, dou dois cliques no Google e acho isso. No momento que eu perco a capacidade de ter memória, de relacionamento, profundidade histórica, dúvida, esforço para reter ideias, respeito para escutar opiniões diferentes das minhas, de coisas que talvez eu nem tenha ideia de que existam, mas existem. Eu condeno a mim mesmo a ficar num momento de superficialidade. Exatamente. Eu fujo de qualquer tipo de conversa que seja profunda, porque eu não sou capaz de navegar ali. Eu vou afundar. E você falou muito bem, uma coisa que eu também não havia pensado sobre, que é a questão da incapacidade de fazer associações, porque é natural da mente humana fazer associações. E aí, quando você delega essa capacidade a um aparelho que é externo a si próprio, nossa, isso é perigosíssimo, né? É o que nós estamos fazendo, nós estamos terceirizando a capacidade de associação para um celular, né? Para um smartphone, se alguns preferirem, que é mais preciso, né? Não é tão ambíguo,
mas a gente perde essa capacidade de fazer associações por conta própria. Então, por isso que talvez conversas mais aprofundadas sejam cada vez mais raras, porque acho que há, inclusive, uma inabilidade mesmo, legítima, de não conseguir fazer associação de ideias, o que é fundamental para que uma conversa tenha um aprofundamento e perpetue ao longo do tempo. E olha que interessante, uma das coisas que as gerações anteriores criticavam, uma delas seria a obrigatoriedade de se memorizar coisas que muitas vezes nunca mais seriam utilizadas. Exato. Legítimo argumento? Legítimo. Mas muitas das coisas que nós memorizávamos no passado, hoje, sem querer, ou melhor, graças àquilo, somos capazes de conjugar verbos sem saber porquê, mas da maneira correta, lembrar de números e datas e eventos históricos porque fomos obrigados a memorizar no passado. De alguma maneira, nos dá um contexto histórico, nos dá uma profundidade. Quando a gente vê aquela fotografia com profundidade, não é uma coisa achatada, uma coisa só no plano, né? Que a digitalização acabou forçando a nova geração a se confortar com isso. Ótimo, é legítimo que eles não tenham que memorizar um monte de data que sejam inúteis, mas algumas coisas básicas são sim, porque permitem fazer relações na hora, sem eu ter que recorrer a essa fonte externa, essa fonte terceirizada. Se ela faltar, como faltou ontem no apagão para muita gente durante 10 minutos e para muita gente 6 horas, a pessoa fica órfã. A pessoa não sabe como se virar numa vida analógica. Exatamente. Como é que ela faz? Muito comércio ontem não funcionou. Não tinha eletricidade, não podia registrar as compras, as vendas e tudo. Não funcionou. Só aqueles que foram capazes de puxar um bloquinho de nota, deixa eu anotar aqui seu nome, as suas coisas, foram capazes de levar adiante algum tipo de atividade. Tiveram que botar para caneta e papel. Impressionante. É maluco. É o poder e a força da aculturação, né? O que me faz lembrar também e refletir a respeito, né, do tema, o quanto que a cultura pesa sobre, inclusive, as evidências que são científicas, né? Então, por exemplo, você tinha antigamente essa ideia de que seria possível chegar, porque o materialismo, o paradigma materialista, ele pregou isso durante muito tempo, chegar aos blocos básicos de construção, né? Então, a gente foi, né, afundando cada vez mais na matéria de forma cada vez mais precisa, até achar finalmente, chegamos ao limite. E qual foi a surpresa? Bom, aí você tem toda a teoria quântica, né, a física quântica nos dizendo que não há blocos de construção. Chegando lá no final, o que você consegue encontrar? Campos de energia. É isso que existe, né, na base de tudo, né? Como o idealismo metafísico menciona, chega um momento em que não há nada além de energia, porque energia também é uma palavrinha, né, que pode ter várias conotações, simplesmente campos o quê? Mentais, ou seja, consciência, é isso que é a base de tudo, né, que está por trás de tudo. Então, o que me faz pensar é o seguinte: por aculturação, e não porque assim, as evidências científicas, que não são nem tão novas assim, né, do início do século XX, já estão nos dizendo que estamos todos interligados e que a gente faz parte de uma consciência cósmica que se dissociou. Então, a cultura passa a ser mais forte do que as próprias evidências. Eu prefiro negar o que a ciência está me dizendo, prefiro negar aquilo que as evidências estão me mostrando, porque a cultura nos diz que o universo é material, né, que não existe alma, não existe espírito, e, enfim, que estamos fadados a morrer sem entender do que se trata a vida, etc., em função de questões culturais, ou seja, a maioria de nossas verdades foram adquiridas por contágio cultural, e não porque, mesmo os cientistas, cara, que seriam aqueles mais interessados em seguir à risca aquilo que a ciência prega. Não, peraí. A ciência nos diz que temos que seguir o rastro das evidências, e as evidências nos mostram essa direção, mas não, eu me nego a seguir essa direção, mesmo sendo cientista, porque eu prefiro me adequar à cultura, eu não quero passar ridículo, eu não quero perder meu emprego, eu não quero perder verba para meu laboratório, que tem que ser construído, se ele não for construído, não vou ter emprego no futuro. Prefiro estar a favor de tudo isso do que encarar as evidências e ser obrigado a ser contra aquilo que a maré principal dessa civilização está nos indicando. Muito louco. Como a gente comentou, o Jacques Vallée deu um grande exemplo disso quando ele criou o grupo invisível, a escola invisível, o colégio invisível, de cientistas que se mantêm com o discurso da cultural para conseguir trabalhar, mas
por trás dos bastidores exploram, se permitem fazer outros tipos de exploração. Isso é ótimo que aconteça. E é compreensível que seja assim. Para eu sobreviver nesse sistema, eu tenho duas caras, nenhum problema, eu faço as coisas que eu acho válidas fora do padrão. Beleza. O pior, o ruim, seria quando as pessoas acreditam verdadeiramente que a parte cultural é a verdadeira, é o fatiamento, como você usou, é o fatiamento real da realidade. Eu escolho, do pacote que eu recebi para entender a realidade, eu escolho aquilo que é mais conveniente para mim. Aquilo que não é conveniente, que eu não entendo, é melhor eu descartar. Eu desconheço. Exatamente. E esse fatiamento, inclusive, da imagem, né? A imagem em detrimento do aprofundamento, né? Então, em relação às próprias pessoas, né? Então, quando você vê uma pessoa, você o que vai valorizar o que é a imagem dela, aquilo que a pessoa passa para você. Então, você já julga, porque você vê a pessoa vestida de uma determinada maneira, com ou sem tatuagem, com cabelo específico, enfim, falando de determinada maneira, já pronto, é suficiente para você fazer todo um relatório, um julgamento a respeito daquela pessoa, porque é a literalidade que conta, e não o simbólico, não aquilo que é o sentido figurado daquela pessoa, o que existe por trás de uma pessoa sorrindo, o que existe por trás de uma pessoa chorando. A gente fica só na superfície, aquilo que a literalidade nos diz, porque nos disseram que tudo que tem relação com o mundo interior não presta, não interessa, é secundário, é irrelevante. Muitas pessoas falam que não existe, simplesmente, né? Negando a essência fundamental da experiência, que é o fato de você estar aqui testemunhando toda essa história, todo esse contexto, né? É legal. E outro efeito colateral amaldiçoado da literalidade, me ocorreu agora, é esse esquecimento de que o que a gente verdadeiramente sabe, apesar de a gente ter avançado bastante desde que descemos das árvores, o nosso desconhecido, o que a gente desconhece é tão gigantesco que a gente não tem nem ideia, né? Então, lembrando pequenas coisas, né? Quando alguns cientistas começam a especular agora que o universo, ao contrário do que a gente imaginava, não tem 13,6 bilhões de anos, mas tem 27, muda gigantescamente toda a perspectiva que a gente tem. Quando a gente lembra que, peraí, a gente tem toda uma cosmologia montada, estudada e ensinada em universidades, baseada em 6% daquilo que é conhecido do universo, porque os outros 94% é matéria escura, energia escura, a gente não tem ideia do que é, a gente só especula. Isso deveria dar uma humildade, nos trazer uma humildade que a literalidade distorce e se transforma ela em uma arrogância sem fim. Você falou da mecânica quântica. Quando a mecânica quântica nos mostra que é tudo, não só campos, mas campos de probabilidade, do micro ao macro. Então, tudo é possível, tudo é. A questão é quão provável ou não cada coisa possa acontecer. Cruzou a nossa mente, é possível acontecer. Pode ser que seja num grau mínimo de probabilidade, mas se cruzou aqui, quem somos nós para dizer que não? No universo do qual a gente desconhece 94% ou 96%. Mas a arrogância de tudo que a gente já andou nos faz dizer que não, é assim que é assim que está estabelecido. A gente até esquece, que é uma coisa louca que eu estava vendo outro dia, na nossa vida humana, você está com 45, né? O jovem. Não, quem dera, bem mais velho, cara. Na nossa vida, olha só, a tabela periódica que você tinha e que eu tinha não passava de 100 elementos. Ela já foi revista. O Sol era só uma bola amarela. Hoje já não é mais. Isso já mudou. Plutão era um planeta. Já não é mais. Né? Só existia neurônios no cérebro. Não. Já sabemos que não é assim. Olha, isso mudou nessa nossa vida. Pois é. Nós não estamos falando de coisas que foram do século passado, não. Imagina o que a gente ainda está descobrindo ainda. A gente fotografou um buraco negro, a gente fotografou espermatozoides, a gente consegue. Olha o que a gente conseguiu avançar até agora. E olha o que a gente desconhece. Assim, o aspecto inicial que você mencionou também, que acho que é legal a gente fazer esse retorno, cara, que é a palavra, ou o conceito de maldição, eu acho que ele se aplica muito bem a esse tema, porque foi algo autoimposto.
Ou seja, é maldição no sentido de que a gente se impôs essa maldição, né? Ou seja, nós criamos isso para nós mesmos e agora a gente está preso nisso. A gente não consegue se desvencilhar dessa maldição, porque estamos tão viciados nela que a gente não consegue sair disso. Vai muito ao encontro também daquela concepção de Maia, né? De que seria uma ilusão imposta por nós mesmos, né? Pelas circunstâncias que nós criamos, né? Ou então, um outro aspecto religioso, né? A questão do que nós mencionamos do pecado original poderia ser reinterpretada através daí também, de forma a dar substanciação para essa questão de que, culturalmente falando, estamos já com esse pecado, né, que não fui eu que criei especificamente, mas historicamente já existe aí, eu como parte da humanidade, como representante dela, adquiro por contágio, desde o meu nascimento, todo esse histórico e toda essa forma de interpretar a realidade, que não é minha, não é sua, mas herdamos isso. Então, por esse ponto de vista, também poderíamos entender ou ter essa liberdade de reinterpretar essa ideia do pecado original como isso também, e a forma de transcender a isso, né, de buscar saídas, formas de sair dessa armadilha que a gente criou para a gente mesmo. Bem colocado, muito bem colocado. Eu ia nessa toada mesmo. A gente caiu numa armadilha, numa arapuca que a gente criou não sem intenção. A intenção era outra, né? E quer ver outra coisa bem interessante? Quando a gente se sente desconfortável, quando a gente não consegue entender o mecanismo, a realidade à nossa volta, quando a gente está imerso em dúvidas, a gente quer escapar. A gente quer escapar. E uma outra faceta da maldição seria as inumeráveis e incontáveis criações que nós conseguimos inventar de vícios dos quais nós escapamos da realidade. Seja droga, seja séries, seja smartphones, seja divertimentos, alguma coisa que me tire dessa realidade da qual eu não consigo encarar, porque ela, do jeito que ela é, eu me sinto pequeno. Eu deveria crescer, eu deveria encará-la como uma oportunidade de crescimento, mas ela me faz sofrer. Por eu não ter me preparado direito, por eu ter sofrido um processo de aculturação violento, por eu ter fatiado a realidade, eu não consigo interpretá-la da maneira adequada, ela me aterroriza. Eu quero escapar dela. Eu crio vícios, eu saio. Mas aí que tá. Atrelado a isso também, a gente não pode esquecer do que um agravante absurdo em relação a tudo isso que você está mencionando é o que? É a pressa. A nossa pressa nos faz julgar. Ou seja, eu não disponho de tempo para esperar, né? Ou seja, entre dois aspectos assim que aparentemente são contraditórios, né? E você precisa de uma resposta para aquilo, eu prefiro escolher entre um aspecto e outro. Só que você não tem a paciência para, né, pensar o seguinte: poxa, mas peraí, eu não tenho agora essa capacidade de integrar esses dois aspectos que parecem ser opostos, né? Então eu vou escolher entre este ou aquele. Mas se eu tivesse paciência, com o tempo, eu poderia entender que, poxa, para além desses dois aspectos, que para mim parecem separados, eu descobri que eles se encontram lá na frente, né? E aí, depois, com o tempo e com paciência, eu terei condições de descrever aquele aspecto em particular da realidade, porque simplesmente eu fui mais paciente, convivi com a dúvida e não fiquei ansioso em dar uma resposta para aquilo que teria que ser dada, mesmo que fosse imprecisa. É maluco isso, né? Porque acaba sendo, né, essa ideia de que procuramos tão desesperadamente seguir essa trilha da precisão que, em função disso, acabamos sendo imprecisos, porque não temos essa paciência ou essa convivência pacífica, de bom grado, com a dúvida, que, na maioria das vezes, é necessária. A gente tem que esperar, né? Tem que deixar na prateleira e aguardar. Não temos uma resposta para aquilo no momento. Mas é um processo de maturação bem colocado. E outro aspecto que isso é fundamental. Algumas respostas no momento não sei, agora não tenho condição. E requer um processo de maturação. E outro aspecto que a gente esquece, eu não preciso estar necessariamente nessa busca sozinho. Eu posso pedir ajuda. Sim. Outras pessoas trilharam. Eu posso bater bola, que pode me ajudar a dar outros insights. Eu não sou uma alma isolada. Eu não existo sozinho sem um contexto social. Não tem. Só a sociedade tem sentido. Exatamente. E a gente esquece disso. A gente pode...
enquanto a gente vê o outro como um inimigo, como uma pessoa que vai me tomar o lugar, como um outro que necessariamente é uma ameaça, a gente está se isolando cada vez mais. Que loucura, a gente está se isolando cada vez mais. A gente teria todas as ferramentas para nos unirmos mais. A promessa da internet, das redes sociais, era uma união global, livre de fronteiras e tal. Em alguns aspectos isso vingou, mas em outros aspectos a gente está cada vez mais isolado. A geração do quarto é de agora, não é de antigamente, é de agora. É verdade. E todos os aspectos também, você falou a geração do quarto, me fez lembrar também a pandemia, que acabou nos obrigando a nos isolar, né? A ficarmos cada vez mais habitantes de nossos próprios quartos, né? E depois, logo depois da pandemia, mas você vê como a questão cultural pesa, né, cara? É a questão mais pesada mesmo. Porque eu me lembro justamente no período da pandemia, ficar desesperado para ter contato humano, né, cara? Então, assim, na primeira coisa, na hora que isso acabar, eu vou querer abraçar meus amigos, eu vou querer sair, eu vou querer, né, estar com gente, né, finalmente estar com gente. E, cara, isso durou algum tempo, mas logo em seguida parece que a gente voltou com os velhos vícios, né, a brigar com as pessoas, continuar xingando todo mundo. Então, parece que o peso do hábito ele acaba sendo muito grande mesmo, né, cara? Então, a gente teria que ter formas, maneiras de quebrar isso, né? Talvez fazendo pequenas coisas como nós fazemos aqui, né, de levantar essa bandeira, né, do simbólico, da metáfora, do mito, da importância do aprofundamento, que inevitavelmente o aprofundamento vai nos levar à ambiguidade, vai nos levar ao oposto do afunilamento, né, que é o que a amplitude, porque é só isso que vai nos tirar do abismo que nós nos encontramos, cara. Está aberto a opiniões diferentes. Eu penso assim sobre esse aspecto. Será que é a única maneira de se pensar? Será que não tem outras? A realidade não está mostrando desde sempre que existem várias facetas e várias perspectivas de todo e qualquer aspecto da realidade? Por que eu não me permito isso? Por isso que aquele aspecto simbólico, mais uma vez, ou metafórico da pirâmide, né, acaba sendo, ou montanha, né? Eu mencionei montanha, mas a montanha poderia ser substituída perfeitamente por uma pirâmide, né? Que esse aspecto de estarmos na ponta dessa pirâmide ou dessa montanha, né, de qualquer maneira. Não estou falando aqui da pirâmide de Maslow, pelo amor de Deus, não. Mas e o quanto que nós esquecemos, né, de que precisamos dessa base para estar ali, né? E a gente só está pensando aqui na ponta, né? Perdemos esse contato com o restante das coisas. E por quê? Por culpa justamente dessa literalidade, ou seja, inclusive a nossa incapacidade de interpretar texto também tem a ver com isso, se parar para pensar. Por quê? Se eu apenas enxergo o aspecto literal, até um livro vai passar a ser muito chato, porque eu vou perder as nuances, eu vou perder a capacidade de entender, tá, o autor está querendo dizer isso, mas eu consigo chegar na imagem que talvez ele estivesse pensando através das palavras que foram limitadas, mas tais palavras nos mostram uma direção em particular que elas não são capazes de explicar ali literalmente, mas eu consigo imaginar. Eu acho que isso também a gente está perdendo absolutamente pela falta de leitura. Bem colocado. E essa parte simbólica, a gente poderia colocar como a grande representante a arte como um dos tripés fundamentais da nossa expressividade humana. O pessoal das grandes tradições místicas do passado diziam que existiria um tripé, se não me engano eles colocam o bom, o belo e o verdadeiro. O bom com a ideia da moral, aquilo que é certo e que é errado. O belo, as artes, toda a expressão artística, tudo aquilo que a gente tem para nossa interioridade exterior. E o verdadeiro, a ciência, a arte, o que eu estou enxergando, como é que o exterior funciona para mim e para você, que a gente tem em comum, que a gente compartilha. A parede está aqui para mim e para você, o computador está para mim e para você. Eles viam isso. A gente tende a colocar, quando um desses tripés não é devidamente valorizado, a gente fica capenga. Qualquer banquinho de 3 pedras que não está equilibrado fica capenga. A gente tende, às vezes, a não valorizar o aspecto moral, certo e errado. Existem coisas que são mais certas e mais erradas? Sim, sim, pela sociedade, ela admite sim. A parte artística, toda a parte subjetiva e a parte científica exterior, verdadeira, real, que é a verdade. Né? Mas esse achatamento ele ocorreu em tudo, né? Inclusive nesses próprios tripés houve esse achatamento. A gente pode pegar em qualquer aspecto humano, ou seja, você tem as artes, você tem ficaram superficiais, você tem as religiões que ficaram superficiais,
você tem bom, está dentro da arte, né? Mas eu queria puxar esse aspecto em particular, a própria música, cara. A música ficou muito superficial, ficou extremamente literal, literalmente, né? Ou seja, as palavras agora significam justamente aquilo. Por quê? Nossa capacidade para poesia se perdeu. Parece que a gente não tem mais esse entendimento, né? De que isso aqui é um poema, isso aqui não é literal, ou seja, está se referindo a uma ideia que ficaria muito pobre se fosse colocadas em palavras encaixotadas em determinados esquemas sintáticos, etc. Então, eu vou falar metaforicamente a respeito daquilo que aí sim atinge os anseios da expressão daquele artista, que está muito além daquela expressão literal, mas infelizmente por questões de comunicação ele precisa ter algum meio para fazer esse intercâmbio entre ele e a audiência. Fica raso, fica tudo raso. Bom, cara, passou muito rápido esse episódio, hein? Já era, cara, 1 hora. Uau. Vou. E eu nem segui meu texto aqui, cara. Eu tava pensando em seguir ele, mas no fim não segui, não. Foi mais no Google. Mas beleza. Então, fantástica a participação sua, valeu demais. Beleza, Alberto. Obrigado aí. Queria agradecer também aos seguidores do canal, né? As pessoas que curtem, que comentam, né? Que fazem os seus elogios. Muito obrigado a todo mundo aqui. E até a próxima semana com mais um episódio de Contatos Insólitos. Grande abraço. Se cuida, até mais. Tchau. Falou, valeu, tchau, tchau.